Bom, gente, nesse clima, né, a gente tá falando carnaval, muito iate, muito barco, falamos do Rodrigo Faro. E agora a gente vai aproveitar para mostrar uma fábrica de iates, porque na verdade o Guilherme Arruda, ele esteve numa fábrica. Você sabe como se faz um iate? Você imagina, Brito, Ana? Um iate? Nossa, não tenho ideia. Como será feito Deve demorar esse meses pra processo fazer de um fabricação? Deve demorar muito, né? Eu acho que sim. Vocês vão conhecer agora e também nós vamos ver os iates luxuosos dos famosos internacionais. Vamos ver? Hoje a gente vai mostrar para você como são produzidos iates, que chegam a custar aqui no Brasil mais de 15 milhões de reais. Não é de hoje que os iates são símbolos de riqueza. Aliás, o costume de ter um destes surgiu na nobreza da Inglaterra, quando o rei Carlos II viajou em uma embarcação à vela muito rápida, da Holanda até as Ilhas Britânicas, na ocasião em que foi assumir o trono. Ele gostou tanto que resolveu manter o barco. Desde então, a monarquia inglesa adotou a tradição de ter o iate real e só deixou de mantê-lo em 1997. Este hábito de lazer foi copiado pela burguesia de toda a Europa e pelo resto do mundo até os dias de hoje, se tornando também um forte símbolo de status. O iate Seven Seas, do cineasta Steven Spielberg, diretor de Jurassic Park, custou cerca de 319 milhões de reais. Ele tem 86 metros de comprimento. A embarcação é tão chique que possui um spa e uma sala de cinema. O maior barco particular do mundo se chama Eclipse e pertence a Roman Abramovich, proprietário do time de futebol inglês Chelsea. Ele vale quase 700 milhões de reais. O Eclipse tem 170 metros de comprimento, piscinas, helipontos e até um sistema de defesa antimíssil. Aqui no Brasil não é diferente. Essas embarcações são mania entre os endinheirados. O Pershing 115 do empresário Ike Batista tem 35 metros de comprimento e uma turbina de avião que faz com que o barco atinja a velocidade de 96 km por hora. Val Marchiori também é fã desse tipo de embarcação. Ela mostrou para a Mulher Maçã o seu barco no quadro Chique no Último, gravado em Angra. Você já se perguntou como estes verdadeiros palácios flutuantes são feitos? Agora você vai ficar sabendo aqui no Direto da Fábrica. Essa é a maior fábrica de barcos de toda a América Latina. Aqui são produzidos mais de 100 barcos por ano. E tudo começa com isso daqui, um pedaço de fibra de vidro. Mais ou menos 6 meses depois, o barco já está pronto para ser entregue ao comprador. Dá para acreditar que estes veículos aquáticos gigantes são feitos a partir desse material que mais parece um algodão? Agora dá só uma olhada de onde saem os formatos dos barcos. Todo o processo começa em moldes como esse daqui. Aquela fibra de vidro e outros materiais são então aplicados. Depois de seco, o barco começa a tomar forma como aquele casco ali que acabou de sair daqui. Os barcos são grandiosos, mas o processo inicial de confecção é praticamente manual. A fibra de vidro e outros materiais são colocados em um grande molde. Esse daqui é o Júnior, ele trabalha na área comercial dessa fábrica há mais de 20 anos e ele vai acompanhar a gente durante todo o processo. Bom, Júnior, isso daqui é um casco quase pronto, né? Esse barco aqui é uma 750, que após o barco ter entrado a parte de gel coat, a parte de fibra de vidro, nós começamos agora os reforços longitudinais e transversais. Na fase de moldagem, muitas coisas já são definidas, como a saída de escapamento e os locais da casa de máquinas e do motor. O que sai do molde é uma estrutura única,
da proa até a popa, como se fosse um chassi de caminhão. E depois que ele sai daqui, qual que é o processo que ele segue? São vários processos que andam em paralelo. Por exemplo, você tem a laminação do convés, você tem a laminação do flying bridge, você tem instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas, motores, até chegar na parte final, que é a parte de acabamento, onde entram os móveis e os acabamentos finais, né? A partir desse ponto, a gente vai para onde, então? Nós vamos agora passar um pouco mais aqui na laminação para mostrar as outras fases, que no caso a laminação do convés e do flying bridge. Depois nós vamos para a linha de montagem. O flying bridge é o teto. É a parte de cima, né? É onde você tem o duplo comando. Você tem, hoje nos barcos cabinados, você tem o comando no salão e o comando no flying bridge, que é a parte de cima, que é onde brinca, onde é bacana, como se fosse um barco offshore, só que você tem um conforto no barco cabinado, onde você toma sol. A construção não tem nada de glamour, mas as embarcações luxuosas provocam tanta fascinação que o cinema sempre as utiliza como cenário de luxo e riqueza, como por exemplo no filme O Ditador, em que o general Aladdin navega ao lado da atriz e modelo Elisabetta Canales. Mas voltando à construção do iate... Bom, Júnior, essa parte da fábrica especificamente, o que é? Aqui é nossa área de laminação, onde o processo construtivo é iniciado, né? A laminação é um processo que une folhas de um determinado material utilizando adesivo, com o intuito de diminuir a espessura e aumentar a resistência de um produto, nesse caso os iates. Essas partes pequenas aqui, tudo faz parte do interior do barco. Exato. Cada barco tem uma série de moldes, em média 70, 80, 100 tipos de moldes diferentes. Por exemplo, aqui é um colchão de proa, lá um banco, lá piso de banheiro, lá uma saída de escapamento, um convés, enfim. São diferentes peças em fibra de vidro que são laminadas separadamente, né? Saindo daqui, o barco vai para o lado de lá da fábrica, que é a parte mais legal, vamos falar assim, onde o processo construtivo já é mais evoluído, que entra a parte de acabamento, móveis e até o barco ser testado na piscina. Tudo tem que ser feito com o maior cuidado e o material tem que ser de primeira qualidade para garantir a resistência do produto. Afinal, quando estiver no mar, o barco precisa estar preparado para todos os tipos de condições climáticas. Dá só uma olhada na inauguração desses barcos. O primeiro parece que vai virar. Esse aí vai com tudo para a água. Por pouco o próximo não vira de vez. O pessoal até aplaudiu para comemorar. O nosso teste vai ser bem diferente. Afinal, o pote dos barcos que vamos gravar é muito menor do que estes que a gente acabou de ver. Mas vamos para a próxima etapa. Bom, Júnior, nessa fase aqui o barco começa a ficar com cara de barco, né? O que é feito aqui? Sem dúvida. Aqui já é a parte em que o barco já entra a parte de acabamentos, os acabamentos finais, parte de marcenaria, né? Toda a parte de limpeza, polimento, os detalhes, o finalzinho da construção é efetuado aqui. Dessa fase até o barco ser entregue para o proprietário, quanto tempo leva mais ou menos? Em torno aí, no estágio desses barcos, em torno de 30 dias. A arquitetura interna dos barcos é pensada para aproveitar da melhor forma possível todos os espaços, garantindo o conforto de quem for usufruir dessas maravilhas. Bom, Fábio, você que desenha todo o interior do barco? Isso. A gente viaja para a Itália, faz um estudo no barco lá e depois a gente vem para o Brasil. Geralmente eu desenho toda a parte interna do barco aqui. Primeiramente, igual à Itália, já fazendo algumas adaptações para o mercado brasileiro.
Mas eu imagino que você tenha clientes aqui de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cabeça. Chega alguém aqui meio louco, querendo um projeto totalmente diferente, totalmente megalomaníaco? Tem bastante. E aí sobra para mim falar não. Quantos quartos tem aqui esse barco? Os quartos tem 4 suítes. 4 suítes. Aqui embaixo equivale mais ou menos a um apartamento de quantos metros quadrados? Se você somar embaixo e em cima, vai dar uns 150 metros quadrados, mais ou menos. E o andar de baixo, o salão e o fly. E o diferencial aqui é que todos os quartos têm vista para o mar, né? Todos os quartos. Todos os quartos. A gente ainda coloca iluminação ali submersa, que quando ele está aqui ele consegue ver os peixinhos nadando ali na água. Este barco está ficando uma verdadeira obra de arte. A TV de LCD sai de dentro do móvel com um comando eletrônico. Aos poucos, quarto, banheiro e sala de estar vão tomando forma. E o pessoal trabalha 1000 por hora para entregar tudo no prazo. Quem curte essas engenhocas de luxo nem imagina o trabalhão que dá. Oi, dá licença, posso te incomodar? Pode. Tudo bem, como você chama? Sérgio, meu nome é Sérgio. Faz quanto tempo você trabalha aqui, Sérgio? Faz 2 anos. Quantos barcos você acha que você já entrou aqui? Assim, desde que eu tô aqui, mais de 100 mais ou menos. Já andou em algum barco desse aqui no mar? Não tive a oportunidade, mas pretendo ter um dia ainda. Pretendo ter, mas não tive a oportunidade. Como que é teu trabalho aqui? Teu trabalho é basicamente mexer com móvel e madeira. A gente faz a montagem dentro dos barcos. Tem outro galpão que traz os móveis pronto e o nosso processo é fixar os móveis dentro do barco. O Marcelo coordena toda a equipe de montagem. Ele tem orgulho do trabalho que realiza aqui. A gente trabalha hoje dentro do sonho de uma pessoa e a gente dá o melhor da gente para que satisfaça a altura. Um barco desse é um sonho seu também? Com certeza, né? Só que ainda não está à minha altura, né? Esse barco que vocês estão vendo é um barco de 75 pés. Ele tem 25 metros de comprimento. E daqui a pouquinho nós vamos testar no mar um barco como esse aqui. Essa daqui é a última etapa do processo de fabricação do barco. Agora só falta colocar o motor, os eletrodomésticos e toda a parte eletrônica. Feito isso, ele está prontinho para iniciar os testes lá na piscina. Esta fase é importante, pois a piscina nada mais é do que um tanque de provas, que serve como teste de flutuabilidade e vedação. Esta etapa serve também para testar o barco e seus equipamentos. O peso da embarcação também é verificado. A retirada do barco é cuidadosa. A manobra tem que ser perfeita, para não bater em nada. O guindaste que está suspendendo este barco suporta um peso de mais de 40 toneladas. O barco é colocado então em um suporte que vai levá-lo até a piscina. Finalmente, ele é posicionado sobre a água e aos poucos vai sendo descido. E aqui a gente chegou ao final do processo de fabricação de um barco. Tudo que começou lá atrás, há 6 meses, com aquele pedacinho de fibra de vidro, se resulta nisso daqui, no barco pronto. Agora, é só curtição. E o futuro proprietário desse barco vai ter o mar à disposição. Mas para ter o mar à disposição com muito estilo tem preço. E não é nada barato. Custa entre 5 milhões e 6 milhões de reais. Quer dizer, não é para qualquer um, né? Sim, ainda mais é um barco fabricado no Brasil, isso que é o mais importante frisar, né? Eu imagino que a manutenção desse barco também não deve ser uma coisa barata. Não que a pessoa que compre se preocupe com isso, mas só pra gente entender, quanto custa a manutenção de um barco desse por ano? Hoje você gasta num barco desse em torno de 10 a 12 mil reais por mês, com marina, marinheiro, seguro. Ou seja, fazer uma conta de 120 mil reais por ano, e levando em consideração uma casa de praia no mesmo valor, a gente não tá falando nenhum absurdo. Mas isso daí é o barco parado, né? Porque quanto custa para encher o tanque desse barco? Hoje, nesse barco, a gente tem 3.500 litros de óleo, a média de R$3, vai dar o quê? 10, 11 mil reais. 11 mil reais de óleo diesel só para você dar um rolê. Este barco chega a atingir a velocidade de até 70 km por hora. Parece pouco comparado à velocidade de um carro, mas estamos falando de uma embarcação de 35 toneladas.
Só que a sensação na água é diferente, Guilherme. Você está com vento no rosto, como nós estamos navegando aqui, a sensação na água é completamente oposta, né? Você que nem você pôr o rosto para fora no automóvel a 70 km. Você está com vento no rosto. O para-brisa faz com que te proteja. Aqui não, você tá na inércia do barco. Ou seja, a sensação na água é completamente diferente. Dia de luz, festa de sol e o barquinho é deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz no barquinho pelo mar. Desliza sem parar, sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco. Depois de prontos, os barcos de luxo viram verdadeiras mansões aquáticas. Dá só uma olhada na sofisticação desta sala. A cozinha é super equipada. Nem se fala do conforto desses quartos. Toda a sofisticação, aliada à tecnologia de última geração. É, pessoal, os iates não são baratos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eles valem cada centavo. O Direto da Fábrica de hoje fica por aqui. A gente se vê numa próxima.